Assim que nascera o Senhor e Salvador do mundo, quiseram prendê-lo para posteriormente matá-lo. Esse foi o ponto. Vocês vão lá, vocês magos, vão lá, faz isso. E fala para mim onde está o menino. Eu também quero adorá-lo, afinal ele é o rei, né? Será que ele ia adorar o menino mesmo? Glórias a Deus. Essa alternativa estava em sigilo, pois queriam praticar a tal insanidade secretamente para o povo não tomar conhecimento. Então vocês veem aí, eles queriam o quê? Não, vocês vão lá, passa aqui e fala comigo onde está o menino, que eu vou lá. Ele iria lá para matar o menino. Mas aí os reis magos, né, passou por outro lugar e só passou lá com 2 anos depois. A mando do Senhor, claro. Mas por que Jerusalém ficava longe de Belém, sim ou não? Bom, eu ouvi uma vez que parecia ser 8 quilômetros. Mas acredito que seja mais. Vai depender das estradas, né? Mas o que eles fizeram então? Passaram por outro caminho, plantaram no meio da estrada, fizeram arraiais, faziam aquela coisa toda e ficaram ali até chegar em Jerusalém. Mas foi essa a atitude que Deus programou, que Jesus já estava no Egito há muito tempo, né? Vamos lá, glórias a Deus. Mateus 2:3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Mas por que Jerusalém perturbou? Será que eles queriam algum puxadinho ali para ter o apoio do rei Herodes? Porque ele não era um rei tão bom, né? Ele não era um rei propriamente para o povo, mas para a sua própria dinastia. Finalmente o Senhor nasceu, e Herodes, nesse tempo, governava a Judéia. Como todos conhecem agora a história dos magos da astrologia, aqueles analisavam as estrelas e concluíram que o Messias viria breve. Após afirmarem tais palavras, perceberam uma estrela diferente sobre Jerusalém. Então, esse foi o início. Eles estudavam as estrelas e, de repente, achou por bem estudar mais um pouco, porque todos tinham noção que o Messias viria para resgatar Israel. Todos sabiam disso. E era um rebuliço, tá? Não era à toa que outros Messias se fizeram Messias. Não era à toa que outros se fizeram ungidos de Deus para enganar as pessoas. Como disse o Senhor, os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Glórias a Deus. Não demorou muito para segui-la. Partiram para a cidade de Davi. Lá questionaram pelo menino. E todos desconheciam essa profecia. Tá? Vocês veem que quando aparece eles lá, o rei Herodes ficou todos perturbados. Perturbou toda Jerusalém. A palavra afirma que Belém seria a cidade que receberia o Senhor do mundo. Portanto, seguiram viagem até aquela província. Mateus capítulo 2, versículo 2. Glórias a Deus. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. É assim, né? Então, meus queridos irmãos, e a Jerusalém perturbou quando ouviu essa palavra. Que rei de judeu? O rei não é Herodes, nós já temos Herodes como rei, né? Vocês veem que o povo não estudava a palavra de Deus, estava totalmente afastado de Deus, né? Mas vamos lá. Os magos líderes visitaram o menino, deram-lhe presentes e retornaram a mando do Senhor por caminho diferente. Aqui agora nós entramos no primeiro epígrafe que nós começamos, né? Como já esperado,
Mais adiante, Herodes manda executar as crianças de 2 anos para baixo na cidade de Belém. Quando ocorreu aquela chacina, o Senhor Jesus já habitava no Egito. Após a morte do Herodes sanguinário, Deus visitou José, mandando-o voltar a Nazaré com a sua família. Nesse período, João Batista crescia em sabedoria e temor. Já seu pai queria vê-lo exercendo o sacerdócio. Sempre é o desejo do pai, né? Querer que o filho faça tudo o que ele é, né? Mas o negócio de João era o sacerdócio, mas não com os levitas. Por quê? Porque estava tudo acabando. Se ele fosse para continuar a tribo de Levi, a primeira coisa que João fazia seria casar, para dar descendência, para continuar o sacerdócio. Mas o Senhor já sabia que isso não iria acontecer. Então o Senhor já fez o que deveria ser feito, né? Nesse período, João Batista crescia em sabedoria e temor. Já seu pai queria vê-lo exercendo o sacerdócio. João, após a morte daquele que o viu nascer, se desertou para a Judéia, junto do Jordão. Como já é perceptível, lá não havia alimento habituado a comer. Portanto, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre, porque tais alimentos eram abundantes naquela região. Entende o que se descreve? Eram abundantes. Louvado seja Deus. João viveu no deserto com criaturas insociáveis, mas não era infligido por elas. Por isso todos o chamavam voz que clama no deserto. Por que ele não era titulado pelo povo sumo sacerdote? Porque ele estava no deserto, não estava no templo. Ele poderia ser intitulado sumo sacerdote no templo? E aqueles, como ficaria? Certamente os seus dias de vida seriam encurtados. Então, antes que o povo o auto-intitulasse sumo sacerdote, porque todo mundo sabia, irmãos, que Zacarias ia ser o próximo sumo sacerdote. Todo mundo já sabia. Se tinha uma coisa que Israel sempre fazia, era sondar com clareza a linhagem de Arão, para não errar no sacerdócio. Isso era óbvio. E se o povo intitulasse João como sumo sacerdote, você acha que ele iria batizar Jesus para passar o sacerdócio? Nunca ia acontecer isso. Então o melhor lugar que ele achou para ficar, sem ser perturbado ou sem ser morto antes do dia, era no deserto. E o que Deus fez? Fez com que o povo fosse ao deserto. E tanto que o povo ia ao deserto e tinha essa certeza que João era alguém ungido por Deus e temia mexer com ele, que os sacerdotes também iam lá para ouvir o que realmente o povo pensava de João, né? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Mateus 2:12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então vocês veem aí que os reis magos tiveram que fazer isso. O Senhor mandou avisar eles, né? Glórias a Deus. No começo, João Batista pregava para árvores e montes. Aparente, ninguém lhe ouvia. Por suas palavras serem ajuizadas, levou tempo para alguém aproximar. Mas logo todos da Judéia decidiram procurá-lo para serem batizados. Até os sacerdotes traiçoeiramente queriam ouvi-lo, mas ele os chamava raça de víbora. O machado está na raiz da árvore.
tais palavras os alertava que o sacerdócio levítico, que era transitório, tá? Estava acabando. Então, quando a palavra nos diz que ele chamava de raça de vidro, o machado está na raiz da árvore, ele já estava avisando que o sacerdócio levítico estava chegando ao fim. Afinal, era transitório. O sacerdócio levítico não era eterno. Por quê? Porque eles morriam. Você vê a providência de Deus? Era preparar os primogênitos da família de Arão para prosseguir. Que não demorou muito, né? Ou até que demorou um pouco. Mateus 3, 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos sacerdotes que vinham ao seu batismo, dizendo: raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, irmãos, eles não tinham muita coisa para frente, tinha a ira futura, né? Certa manhã, Jesus foi ao Jordão para João batizá-lo. Após a morte de Zacarias, João Batista tornou o sumo sacerdote conforme o Eterno planejara. E certamente deveria entregá-lo para alguém. Ele não poderia morrer com o sacerdócio. Ele não poderia terminar os seus últimos dias com o sacerdócio. Não, de hipótese alguma. Ele teria que passar para alguém. Não poderia ir o sumo sacerdócio para o túmulo com ele. Ele, por não possuir filhos, porque nem casado era, tornara o último sumo sacerdote de Levi. No momento que o Senhor foi batizado, João entregara o sacerdócio para ajudar, a fim de torná-lo eterno. O que você entende por obra de Deus? A obra de Deus, ela se baseia no que eu estou pregando, em termos de profeta, pastores, diáconos, presbítero, evangelistas, cooperadores. Você entende a obra celestial dessa forma? Essa obra, nesse tipo de hierarquia, ela é terrena, ela não é celestial. A obra celestial, ela se baseia, tá, em representantes, em sacerdotes e sumo sacerdote. É isso que baseia a obra celestial. A obra celestial, lá em cima não tem pastores, lá em cima não tem presbítero, diácono, operadores, evangelistas, missionários. Não tem isso. Lá em cima tem sumo sacerdote e sacerdotes e representantes. Isto que é lá em cima. O que as pessoas pensam? Então o Senhor quis fazer o quê? Eu me torno sumo sacerdote, eu chamo para mim 12 sacerdotes e futuramente eu chamo os representantes. É dessa forma que funciona, meus irmãos. Muita gente fica colocando na cabeça muita coisa, como se lá em cima tivesse essas coisas todas. Não. Se você pega a cidade celestial, eterna, Deus é eterno. O sacerdócio de Cristo é eterno. A entrada da cidade, 12 portas, 12 discípulos, 12 tribos. Altura do muro, 144 côvados de altura. Dividido por 12 mil, 12 dá 12 vezes 12, 144. Você pega o sacerdócio de Cristo, que é eterno, é glorioso. Tudo funciona em torno disso. Nós não temos uma base fundamental baseada em pastorado, em doutorado. Está na Bíblia? Está. Nós não temos essa hierarquia na cidade santa. E o Senhor disse que ele seria exaltado de qualquer forma. De que forma que ele seria exaltado? Ele disse bem claro: assim na terra como no céu. Então, meus queridos irmãos, e o que temos que fazer? Temos que ter a hierarquia na terra para proporcionar a obra do aperfeiçoamento dos santos? Sim, Efésios capítulo 4 está lá dizendo. Sim, tem que ter. Mas a hierarquia da perfeição
permanência dos santos está baseado em sumo sacerdote, os sacerdotes e os representantes. Isso é a obra da permanência. E a obra da perfeição é o que nós estamos vivendo. Não vamos misturar uma coisa com outra, né? Toda essa missão espiritual para que ele se tornasse o sumo sacerdote. Então nós sabemos que a hierarquia celestial é uma e a hierarquia terrena é outra. Tá? No momento que o Senhor foi batizado, João entregara o sacerdócio para ajudar, a fim de torná-lo eterno. Após o mestre deixar o Jordão, tornou-se o sacerdote eterno. Tá? Tornou-se o sacerdote eterno. Então vocês têm que entender uma coisa. Só que Jesus teve dois processos na sua vida. Processo espiritual, né? O sacerdote que morreu e o sumo sacerdote eterno, porque ele ressuscita, né? Vamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado. Quem disse isso? O Pai disse isso. Em quem eu tenho alegria, né? Glórias a Deus. João, após esse evento, ainda seguiu batizando no Jordão, mas não demorou para maniatá-lo. Então vocês sabem que João, ele seguiu batizando um pouco ainda, mas prendeu ele logo, né? A causa de levá-lo preso foi revelar que Herodias adulterava, divorciando de seu marido Filipe para casar-se com Herodes, o irmão dele. A rainha ficou enfurecida e furiosamente queria destruí-lo. Mateus 14, 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Glória a Deus, né? Então esse foi o motivo de João ser preso. Como nós já falamos aqui, ele não honrou os reis, não, ele denunciou o pecado. Mateus 14, 4. Porque João lhe dissera, não tinha ele sido possuído. Porque João disse que não era lícito ele possuí-la, né? Glórias a Deus. Após concluir, João foi detido e o mantiveram na prisão até o aniversário de Herodes. Glórias a Deus. A filha de Filipe, muito bonita à vista, dançou para o rei perante todos, que ficaram admirados. Hein? Vamos lá, glória a Deus. Ao terminar a dança, Herodes disse que daria à menina a metade do reino se ela desejasse. A jovem consultou a mãe, que mandou pedir a cabeça de João no prato. Herodes se entristeceu, pois sabia que João era pregador exemplar. Mas pelos súditos presentes, mandou imediatamente executar o homem de Deus no cárcere. Colocou a cabeça no prato e entregou a menina. Mateus 14, 11. E a sua cabeça foi trazida no prato e dada à menina, que levou a sua mãe. Com a morte de João Batista, acabou também o sacerdócio levítico, que já era transitório, né? Que Deus dera a Moisés. Por isso fala que a morte de João Batista foi o fim do sacerdócio levítico. E aproximadamente 3 anos e meio, ficou a terra, biblicamente dizendo, ou na Escritura Sagrada, sem sumo sacerdote. Mas Jesus Cristo preparava o seu sumo sacerdócio, pregando a palavra. Mas Anás e Caifás seguiu, pastor, para os passados. Então,
a terra ficou sem sumo sacerdote por 3 anos e meio. Aí quando Jesus morre, a terra recebe, o universo recebe, o céu recebe o sumo sacerdote Jesus Cristo. Quando em Mateus 28, 18 ele diz: agora é dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, glória Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, foi as palavras que o Senhor tem concedido em aprendizado nesta noite. Nós tivemos aí muitas dificuldades, né? Mas graças a Deus que tivemos aqui esse conhecimento para passar para os irmãos. Claro que vamos aperfeiçoar cada vez mais esta palavra, né? Para que ela seja bastante fluente na vida das pessoas, tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento. Grande é o Todo-Poderoso, amantíssimo Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno, Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, te agradecemos, meu Pai, pela sua bondade, pelo santo precioso poder do alto dos céus. Em nome do eterno Deus maravilhoso, eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tu confirmas a vitória para os teus filhos e filhas. Pelo nome santo do sumo sacerdote Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Eu te peço e te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do glorioso Espírito Santo permaneça com todos. Dizemos juntos, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.